Bem, a disciplina de filosofia do direito, né, ela tem uma importância fundamental, né, é uma disciplina zetética, propedêutica, né, que discute os fundamentos, né. Dentro da filosofia nós temos a ideia de um pensamento crítico, não dogmático, problematizador da realidade. A filosofia do direito, então, é a área da filosofia e tem por objetivo, né, trazer esses contornos da filosofia para dentro do campo jurídico, né. Então, dentro dessa questão, podem ser estudados temas como a questão da justiça, né? A questão, né, da hermenêutica. Então, desde a questão da interpretação de problemas jurídicos, né, até a questão da definição de um conceito de justiça que se aplique, por exemplo, aos direitos humanos, a teoria constitucional, né, a própria teoria da democracia, a questão da legitimação democrática, né, pelo procedimento, por exemplo. Então, autores aí, como nós podemos colocar o próprio Habermas, né, podemos falar de uma crítica marxista do direito, podemos falar da escola de Frankfurt, né, dentro da questão, por exemplo, da barbárie estilizada, da razão instrumental, e como as formas jurídicas se reproduzem também a partir dessa questão, questões estéticas ligadas ao direito, né, questões dos mais variados campos que são ligados ao direito. Dentro de um país, né, desigual como o Brasil, é, até mesmo a filosofia pode ser aplicada, por exemplo, ao estudo de qualquer campo do conhecimento, a problematização de qualquer campo do conhecimento. Mesmo a questão ética, que, por exemplo, pode ser direcionada à reflexão no campo ambiental, né? A ética e responsabilidade do Han Jonas, por exemplo. A questão da genealogia do poder, a questão da vontade de poder em Nietzsche, né? A questão da microfísica do poder em Foucault, né? O Pierre Dardot, o Christian Laval usam essas ideias da biopolítica, por exemplo, para dentro do campo do neoliberalismo, do Estado mínimo, e isso tem repercussões no campo jurídico, no tema da reforma do Estado, no tema da chamada modernização, que pode, na verdade, ser uma quebra, né, de direitos, né, reduzindo, por exemplo, o âmbito do direito público e aumentando o direito privado, e criando uma hegemonia da lex mercatória, com políticas, por exemplo, de privatização do espaço público. Então são todos temas amplos, né? E até do cotidiano, que podem ser refletidos pela filosofia, né? O Schopenhauer fala, né, de uma série de questões ligadas a essa ética da compaixão, por exemplo, se aplica à questão do direito dos animais, né? Então é um tema de investigação. Então a problematização no campo da filosofia pode se dar nos mais variados níveis, sobre a questão dos tribunais, do judiciário, né, da própria percepção dos problemas sociais pelos juristas, né, a questão do estudo aí, né, do âmbito valorativo do direito, né, a questão também, né, a teoria tridimensional do direito, por exemplo, do Miguel Reale, né, a questão do fato, valor e norma. Então, uma visão integrada do direito, uma visão heideggeriana, que coloca, por exemplo, a questão da tradição, da linguagem, né, da pré-compreensão da realidade, né, o Gadamer também. Então, o próprio Lane Streck, né, traz isso para dentro da reflexão, né, do campo jurídico, né, seguindo aí referências de um grande filósofo, o Reinildo Stein, né. Então, realmente, ao contrário do que muitos pensam, né, a filosofia do direito permite uma reflexão gigantesca, né, abre oportunidade de pesquisa também para os estudantes do direito, né, obviamente no mestrado, na própria graduação, na iniciação científica, né, em projetos, né, como o próprio PET, né, então monitorias, né, dentro da própria cadeira da disciplina de teoria do direito, campo também de publicação, de reflexão, e dentro da questão da teorização do direito, acaba atingindo a própria praxis jurídica, né. Então realmente é muito importante ter essa capacidade de reflexão de disciplinas como história do direito, filosofia do direito, né, teoria do direito. A própria teoria do direito se relaciona muito com a questão da filosofia do direito, né? Mesmo autores aí como o próprio Kelsen, Hart, né, eles têm noções da filosofia analítica, né, a questão do Wittgenstein, a questão da filosofia da linguagem, né? Então são reflexões muito amplas, né? O próprio Tércio Sampaio Ferraz, né, o Alisson Leandro Máscaro, que tem uma obra muito interessante no campo, né, da filosofia do direito e de introdução ao direito. Então, para todos os juristas, né, o conhecimento nesse campo é fundamental. A pesquisa dos estudantes nesse campo reforça sua capacidade, né, de reflexão sobre o fenômeno jurídico, a sua capacidade de fundamentação.
A filosofia também tem uma dimensão epistemológica ligada à teoria do conhecimento, ligada à argumentação, à fundamentação, estudos retóricos também, né, que estão, né, também existem no campo direito. A questão da luta pelo reconhecimento, por exemplo, o filósofo Axel Honneth coloca, né, a questão que leva à legitimação dos próprios movimentos sociais, né, movimentos feministas, a questão das ações afirmativas, né. Então a filosofia ela pode ser aplicada, né, a partir dessa visão ampla, né, a questão também, né, de estudos baseados em experimentos, né, de pensamento, né, no sentido, por exemplo, do Descartes, Hilary Putnam, na questão do próprio cérebro numa cuba, né, então experimentos mentais poderiam ser transplantados como formas metodológicas do campo da filosofia do direito, né, e da filosofia para dentro da reflexão do direito. Então são campos, né, hoje as teorias decoloniais, as teorias, né, que estão ligadas a essa reflexão da subalternização do pensamento dos países periféricos, né, uma série de reflexões sobre a nossa própria mentalidade, né, e a nossa visão em relação ao eurocentrismo, etnocentrismo, também podem ser levados para dentro do campo filosófico, né, para estudar questões relacionadas à classe, gênero, poder, né, questão da colonialidade do ser, do saber e do poder. Então, realmente, a filosofia ela traz todo esse instrumental, essa capacidade de uma abordagem cognitiva diferenciada do fenômeno jurídico, a partir de um viés, né, em que a totalidade e as realidades moleculares ou microfísicas estão aí conectadas, né? Então, para o estudante do direito, o entendimento desses sistemas filosóficos, né, dos sistemas jurídicos e a forma como eles se correlacionam ao longo da história, inclusive a formação do direito, a questão da dignidade da pessoa humana a partir de Kant, né? A questão do imperativo categórico, que está em todos os nossos sistemas, né? Do neoconstitucionalismo, né? E podem ser transplantados aí para, né, a dignidade da pessoa humana no constitucionalismo latino-americano, por exemplo, com as experiências do constitucionalismo andino, a questão da viragem ecocêntrica, né? A própria realidade, né, da ecologia profunda também tem delineamentos filosóficos. Então, Reagan, do direito dos animais, tem uma abordagem kantiana. O Peter Singer traz a questão da ética utilitarista, dos consequencialistas para reflexão no âmbito filosófico. Então, as correntes consequencialistas, as reflexões deontológicas no âmbito jurídico também vão reger a questão da ética profissional dos advogados, dos magistrados, né? A base, né, do próprio diálogo constitucional, como eu falei, a partir dessas premissas filosóficas do republicanismo, da democracia, né? Mesmo a ordem internacional, a questão da paz perpétua universal, que fundamentou a questão da Liga das Nações, a questão da própria ONU, né? Então e aí o âmbito das relações internacionais também tem uma programação do pensamento filosófico. Então eu quis descortinar essas várias possibilidades da filosofia, dizer que os alunos têm essas possibilidades de inserção no campo acadêmico desde a graduação e depois no mestrado, e a questão também da publicação, né, dentro desses temas tão variados que eu citei, que são tão fundamentais para a fundamentação do direito, e inclusive na sua dimensão mais prática, né? Então eu ficaria por aqui, agradeço a oportunidade de falar da disciplina e das possibilidades de estudos e de pesquisa abertas nesse âmbito tão significativo e importante que é o da filosofia do direito. Olá. Bom, a filosofia do direito, ela é um dos ramos da filosofia, e ela especificamente, quando incide sobre o direito, ela tenta imiscuir nele suas qualidades, né? Através de todas as escolas, todos os pensadores, os conceitos típicos da filosofia, para que com isso tente-se pensar o direito. Então, eu diria que a relevância da pesquisa na filosofia do direito é justamente poder pensar o direito através da filosofia, pelas lentes da filosofia, e com isso entender os conceitos do direito, né, como eles se criaram, como eles foram forjados a partir do estudo da filosofia. Muitos dos conceitos que a gente tem hoje, como por exemplo os próprios direitos humanos, o conceito de democracia, de justiça, dignidade da pessoa humana, todos eles surgiram de algum lugar, né? E não à toa a gente recorre à filosofia para entender melhor esses conceitos, né? E não só conceitos já formados, a gente até hoje precisa pensar o direito, porque o direito ele é fluido, né? Ele muda constantemente, ele avança, evolui, e com isso a gente sempre precisa pensar nas melhores formas
de lidar com ele, né? Justamente por esse caráter mutável do direito e a sua aplicabilidade de acordo com a geração em que ele se insere, não é? Caminhos e problemáticas da pesquisa sempre vão surgir no meio do caminho, não é? Até porque a filosofia, por ser uma área, alguns podem pensar de maior abstração, né? Muitos podem encontrar dificuldades para relacioná-la com o direito. Mas um estudo criterioso da filosofia do direito, da própria filosofia, nos indica que na verdade basta um olhar mais atento à norma, aos conceitos jurídicos, que a gente nota que a filosofia está presente em tudo, né? Em tudo no que diz respeito ao pensamento jurídico. Um conselho, né, que eu poderia dar para as pessoas que estão iniciando na pesquisa é justamente isso: pensar o direito, pensar a filosofia, mas não simplesmente do viés histórico, né, como se fôssemos decorar a história da filosofia. Não é esse o objetivo, né? É claro, é importante entender a história da filosofia ocidental, mas o mais importante, eu diria, é pensar o direito localizando-se nele a partir da filosofia, ou seja, de onde vêm os conceitos que eu estudo? De onde vêm os princípios do direito que eu encontro na Constituição? De onde vem dignidade da pessoa humana, ampla defesa, contraditório? Então, sempre que eu me deparar com esses conceitos, eu preciso saber de onde eles vieram, como se formaram, para eu poder pensar melhor o direito e não simplesmente me tornar um mecanicista do direito, e sim poder, justamente com isso, ter uma visão mais problematizadora, mais crítica do próprio direito, né? E com isso, em última instância, uma visão mais humanista e não tão robótica. Então, o que eu poderia indicar de leituras ou mesmo outras fontes para que se estude filosofia e filosofia do direito seriam alguns livros e outras indicações, né? O primeiro livro, para que se tenha uma pequena introdução à filosofia, seria esse aqui do Stengram, né? Pequeno Livro de Grandes Ideias. O autor ele passa por diversos pensadores, né? 50 pensadores, se eu não me engano, isso, e traz com esses pensadores, né, desde Platão até Hegel, traz com esses pensadores os 10 principais conceitos da filosofia. Então, é uma breve história da filosofia com o que cada pensador tem de melhor. Esse aqui também é muito interessante, A Odisseia da Filosofia, é de uma série da revista Super Interessante, muito interessante também, conta de maneira divertida, né, uma leitura bem gostosa, sobre a história da filosofia ocidental e também seus principais pensadores, principais ideias. Vai na mesma linha desse que eu apresentei há pouco, né? E também, agora falando da própria filosofia do direito, o clássico do grande jurista Miguel Reale, que aí sim, é claro, ele passa pela filosofia, seus conceitos, passa por alguns pensadores, mas depois ele vai entrando mais no campo do direito, no campo jurídico. Ele apresenta a famosa teoria tridimensional do direito, comenta sobre direito e moral e outras coisas mais. Então, eu penso que esses dois livros, ou um daqueles dois, mais do Filosofia do Direito do Miguel Reale, é uma excelente iniciação. E claro, no CCJ da UFSC, temos também o PET, né, que nos permite estar sempre em contato com a pesquisa jurídica nos mais variados temas. Então, é um grupo que eu recomendo para quem quer se iniciar na pesquisa ou quem tem simplesmente um interesse grande, né, pela pesquisa além da sala de aula, não é? Então é isso, eu fico por aqui e agradeço a oportunidade de estar expondo um pouco sobre a filosofia do direito, sobre a matéria que o professor Quintanilha, né, leciona, e parafraseando o próprio professor,
É importante pensarmos e decidirmos, mas sabermos por que estamos fazendo isso. E a filosofia do direito nos premia muito com essas respostas. Obrigado.